Agora, doutor Domingos Mantelli, nosso obstetra, ginecologista, mais uma vez com a gente, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez. E eu tenho que dizer no ar, ao vivo, quanto eu fiquei feliz no dia do aniversário, com você, com a doutora Érica, depois mandei mensagem, me matei de chorar, depois vi várias vezes no YouTube. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. É um prazer estar aqui com você sempre. É sempre muito especial saber que a gente tem o compromisso de grandes convidados, de grandes médicos, né, a parte profissional e saber que são grandes pessoas. Isso não tem preço, né? Eu acho que para você aí de casa também. Então saiba, doutor Domingos é uma dessas pessoas e por isso está aqui com a gente. Obrigado. Mas o assunto de hoje foi muito bem escolhido. A gente vai falar de mioma. Miomas. Para começar, o que são os miomas, né? O que é o mioma? Muita gente confunde. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: mioma só acontece no útero. Tá. Muitas vezes eu vejo gente falando, ai, doutor, eu tô com mioma no meu ovário. Não. Não. É outra coisa. Pode ser um tumor de ovário, um cisto de ovário, mas não mioma. O mioma, ele acontece no útero. E ele pode acontecer em várias partes do útero. Então, para a gente definir, ele é um tumor benigno do útero. Certo. Então, primeiro ponto, nenhum mioma vai virar maligno, nenhum mioma vai virar câncer. Porque a palavra tumor, ela é usada tanto para os benignos quanto para os malignos. Certo. Então, às vezes vem descrito em algum exame, tumoração uterina, a mulher já se assusta, fica preocupada, achando que está com câncer. Na verdade, não. É o mioma. O mioma ele é chamado de um tumor benigno do útero, então não há por que a mulher se preocupar. Tá. Agora, ele pode aparecer em vários lugares do útero, ele pode ter vários tamanhos, vários tipos e dar ou não uma série de sintomas. E é muito comum, Carol, para você ter uma ideia, 50% das mulheres em idade fértil, vamos colocar ali dos 25 aos 50 anos de idade, terão mioma. Puxa, bastante. 50%. Mas dá pra gente saber uma causa desse mioma? Não existe uma causa precisa para o mioma. É um crescimento, são as células do útero que começam a ter uma divisão desordenada e formam um crescimento e aquilo vai crescendo. A gente sabe que os hormônios têm influência sobre isso, exercem influência sobre isso. Quanto mais hormônios, maior a chance desse mioma crescer. Tanto que na menopausa a tendência é eles regredirem de tamanho. Entendi. Por isso que muitas mulheres têm miomas grandes. Às vezes ela quer operar, o médico fala, olha, mas daqui a pouquinho você entra na menopausa, vamos esperar um pouquinho mais, porque a tendência é ele regredir, parar os sintomas. Entendi. Então, a menopausa, a falta desses hormônios ajudam. E é normalmente nessa fase, então, fértil da mulher. Geralmente é nesse período fértil da mulher. E eles têm vários tipos de localizações, podem ou não estar associados à parte de infertilidade, da dificuldade para a mulher engravidar, ou mesmo de manter uma gravidez. Por exemplo, se esse mioma estiver dentro da cavidade uterina, ele pode prejudicar o local onde o bebê vai se implantar para desenvolver. E acaba deslocando essa placenta onde ela iria se inserir e a mulher acaba perdendo o bebê. Tá. Então, depende da localização, às vezes exige um tratamento prévio à gestação. Agora, a gente tem um vídeo que eu vou colocar daqui a pouquinho, mas eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Em exames de rotina desta mulher, a gente encontra esse mioma? Porque, como você disse no início, pode ser que tenha alguns sinais, alguns sintomas, ou você pode ter miomas e você não está sentindo nada. Então, quando a mulher faz um check-up ou mesmo vai ao ginecologista, ela consegue pegar até quando esse mioma está pequeno? A maioria dos diagnósticos de mioma são durante um check-up. São achados de exame. Tá. A mulher não veio ao consultório por esta queixa, a gente faz um ultrassom transvaginal de rotina e aparece ali um miominha. Tá. E o médico vai acompanhar, vai ver a mulher não tem sintomas, não tem nada. Então ele é muito comum. Falei, muitos miomas, aliás, a maioria dos miomas, a mulher terá o mioma, vai viver a vida inteira com o mioma, vai morrer e se ela não tivesse feito o exame, não ia nem saber que tinha o mioma. Ele vai ficar lá quietinho, não vai crescer, não vai dar sintoma, não vai dar problema nenhum. Então não são todos que crescem? Não são todos que crescem e não são todos que dão sintomas. Quais seriam os sintomas se essa mulher tiver algum sintoma? Principal sintoma do mioma, isso vai depender da localização dele, a gente vai falar das localizações já, seria o sangramento vaginal exacerbado, aumentado. Então, geralmente, no período menstrual, a mulher tem um sangramento mais intenso, às vezes durando mais dias por conta disso, e às vezes sangrando até fora do período menstrual, chegando ao ponto, às vezes, de ter uma hemorragia muito grande, aí sim, tendo uma indicação precisa de cirurgia. Às vezes, o mioma, o tamanho do mioma não é tanto a indicação da cirurgia. Às vezes, um mioma pequenininho, mas localizado dentro do útero, que está dando uma hemorragia severa, tem indicação de cirurgia para retirada. É como se ele machucasse a parede do útero? Não, como ele está por dentro do útero, ele sangra. Ele aumenta de volume, principalmente no período menstrual, e ele sangra. Ele promove um sangramento uterino maior. Não é que ele está machucando, ele não está machucando nada. Ele só vai sangrar mais. Mas ele pode estourar?
Existe essa possibilidade? Na verdade, aí seria um mioma degenerado. Isso pode acontecer quando o mioma interrompe a circulação dele. Existem os miomas pediculados. Ele é um mioma, só para a gente ilustrar aqui rapidinho. Vamos mostrar. Tá vendo aqui que eu fiz até com uma pontinha? Ele fica preso no útero assim por uma pontinha. Vê se a câmera consegue pegar. Tá. Aqui é por onde vem toda a irrigação do mioma. Se ele cresce muito, esse mioma ele pode torcer. Se ele torcer, você vai interromper o fluxo de sangue para ele. Ele vai, entre aspas, necrosar, morrer, só que aí ele pode sim romper, ele vai se degenerar e pode romper. Nesse caso, às vezes, a cirurgia de emergência é necessária. Porque aí a mulher sente uma dor. Aí é uma dor que a gente chama de abdômen agudo, ou seja, uma dor muito severa. A mulher não consegue fazer nada, mal consegue levantar. Puxa. Aí tem que operar de emergência. Esse é um dos fatores, é uma das causas. Então, mioma pediculado, se ele crescer muito, acima de um determinado volume, aí tem indicação de operar preventivamente. Tá. Porque se ele torcer, aí sim pode trazer grandes consequências. E aí, claro, uma cirurgia de emergência até para que não tenha uma infecção. Exato, não, tem que operar, local. senão essa mulher evolui para o óbito. Tem Tá. que se operar de emergência. Agora, ele pode também estar na parte externa do útero, só que não ser pediculado, está preso na musculatura do útero. Não vai trazer problema nenhum. Porque não vai torcer. Não vai torcer. Esse mioma que está do lado de fora, ele não atrapalha para a gravidez, porque ele não está dentro da cavidade onde vai ficar o bebê. O que pode acontecer? Às vezes, se ele crescer muito, ele pode começar a comprimir outros órgãos. E aí sim gera dor, porque o mioma por si só não dói. Tá. Ele não tem inervação para dor. Só quando ele cresce muito, começa a comprimir estruturas adjacentes, que aí sim pode começar a dar dor. E ele pode estar na parede, então do lado de fora. Do e aí, lado de fora. Claro, vai ter contato com outros órgãos. Com outros órgãos. Ou ele pode estar por trás do útero e às vezes comprimir as terminações nervosas da coluna. E dá dor? E aí dá uma dor lombar. Então, dependendo da localização, os sintomas serão distintos. Que interessante. É muito interessante. Ele pode estar dentro da musculatura do útero aqui. Se a gente pegar o útero aqui, ó, tá vendo que aqui tem o desenho de um que está dentro da musculatura? Dá para ver bem ali na câmera, bem dentro da musculatura. Esse é o chamado intramural. Esse mioma, ele pode sim exercer um pouco mais de sangramento, mas não tanto quanto o que está dentro do útero. O dentro do útero, ele estaria assim, ó, bem lá dentro. Que é o que pode comprometer a gravidez. Que é o que pode comprometer a gravidez. Você imagina que às vezes ele pode prejudicar a subida do espermatozoide, a mulher não consegue engravidar. Se ela conseguir engravidar, esse mioma pode atrapalhar a fixação do embrião. Entendi. E ela pode abortar. Então é uma causa não só de dificuldade para engravidar, como de manter a gestação. Aí nesses casos temos indicações de mexer. Tem miomas inclusive que a gente chama de pediculados do colo. Vou até pôr aqui, se a câmera conseguir pegar, que o mioma, o médico, na hora que faz o exame ginecológico, consegue ver pelo espéculo ali, olhando diretamente. Você vê o colo do útero e o mioma saindo pelo colo do útero. Gente! Ele é um mioma parido, que a gente chama. Esse porque também o colo tem que ser pariu retirado. esse mioma. Tem que ser tirado porque ele vai dar um sangramento muito intenso. E outra, está obstruindo totalmente o canal do colo, não vai engravidar. Interessantíssimo. Bom, vamos começar com perguntinha do público e já eu passo então o vídeo para vocês acompanharem uma ilustração bem legal. Olha lá. Na tela quem escreveu pra gente, Ivone, obrigada, um beijo. Mulheres com miomas conseguem engravidar normalmente ou tem dificuldades e riscos? A gente tem uma ilustração, Ivone, um beijo para você, pra gente entender mais a respeito dos miomas e aí Dr. Domingos vai nos explicar quando é que a gente tem que se preocupar aí com a gravidez. Olha que interessante, né? A gente pode ver o mioma, chamado também de fibroma do útero, leiomioma do útero, ele tem vários nomes, vários sinônimos, né? Por isso que às vezes confunde a mulher quando pega o relatório, né? O laudo de um ultrassom. E aqui está mostrando o intramural, tá vendo esse branco dentro da musculatura do útero, que a gente explicou, é um dos tipos. Ó, todos intramurais, tá vendo? Ele não está comprometendo a parte interna da musculatura. Mas tudo é útero, né? Tudo isso daí é útero. O útero vai aumentar de volume como um todo. Ó, o subseroso é aquele da parte externa que eu falei pra você, também não vai ter problema, a não ser que ele cresça muito e comprima outros órgãos. Tá. Aí sim. Ó, o pediculado, aquele que pode torcer e que pode necrosar e aí dar um quadro de abdômen agudo. Também subseroso. E agora nós vamos ter o submucoso. Tá vendo como ele abaula a cavidade onde o bebê vai se inserir? Esse sim pode ser um grande fator de infertilidade, de dificuldade não só para engravidar, como também para se manter uma gestação. É o chamado submucoso. Ele está dentro do endométrio, ele está no endométrio, dentro do útero. Tá. Uma íntima ligação com o local onde o bebê vai se inserir. Só que aí eu te pergunto, se essa mulher tem um propósito de engravidar, já está fazendo, né, toda uma organização, a gente sabe que tem exames importantes a serem feitos antes, né, de engravidar mesmo, e aí ela encontra um mioma como esse. Neste caso,
tem que partir para uma cirurgia? Ou existe um outro jeito de diminuir esse mioma ou até fazer com que ele suma? Existem, Carol, existem vários tipos de tratamento para o mioma. Nós temos os tratamentos medicamentosos, temos os tratamentos cirúrgicos mais invasivos e os menos invasivos. Tá. Então, dependendo da localização do mioma, eu consigo fazer uma cirurgia por histeroscopia através do colo do útero. É uma cirurgia menos invasiva. Se for um mioma pequenininho, que está dentro do endométrio, com uma histeroscopia eu consigo fazer. Se for um mioma daquele subseroso, aquele que está do lado de fora, às vezes por uma videolaparoscopia, aquela que a gente faz 3 furinhos no abdômen, nós conseguimos retirar. E retirar apenas o mioma. Não precisa retirar o útero. Porque depende, se a mulher de repente já tem 3, 4 filhos, já está com a prole constituída, não pretende mais ter filhos, às vezes não vale a pena ficar retirando miomas, vale a pena você já retirar o útero como um todo. Entendi. Então, o tipo de cirurgia vai depender de cada paciente. E nós temos as cirurgias, são as embolizações das artérias uterinas, onde através de um catéter, você entra pela artéria femoral, vai chegar até aquelas artérias que estão nutrindo aquele mioma, são lançadas algumas esferas que obstruem aquela circulação e o mioma vai começar a regredir, muitas vezes até desaparece. Mas ele regride muito. Às vezes, para uma mulher que queira engravidar, esse seja o melhor tratamento, porque é menos invasivo, vai mexer menos no útero, não vai deixar cicatrizes no útero. Talvez o mioma não suma, mas ele regride a ponto de conseguir comportar uma gestação até os 9 meses. Olha só. É bem interessante, é um tipo bem legal. Podemos dizer assim, descoberto o mioma, fiquem tranquilas, porque tudo tem aí uma ajuda, um tratamento, vai dar tudo certo. Existe solução, ou por tratamento medicamentoso, ou por cirurgias mais ou menos invasivas, tem como solucionar o problema. E se a mulher pretende engravidar, nós temos como fazer com que isso seja possível. O mais importante é que você faça seus exames regularmente para pegar esse mioma. Exatamente. Numa fase inicial, melhor ainda, né? Exatamente. Quanto menor, melhor. Vamos colocar mais perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Vera, obrigada. Quais os primeiros sintomas do mioma? Então, aqueles que têm sintoma, qual seria um primeiro sintoma? O primeiro, que é também o principal, é o sangramento vaginal. A mulher, a primeira queixa que ela chega no consultório, doutor, eu estou menstruando 2, 3 vezes no mês, o que está acontecendo? Puxa. Aí você vai investigar e acha muitas vezes um mioma. E ele é a causa desse sangramento. E se ele crescer muito, Carol, tem miomas que crescem a ponto de se tornarem o tamanho de melancias. Sério? Miomas gigantescos. A mulher vem no consultório, às vezes, com a barriga de grávida. Então, eu já ouvi histórias como essa, isso não é mito, não? Não é mito, não. São miomas Mas enormes. a pessoa não percebeu que estava crescendo a barriga? Percebeu, mas às vezes por vergonha, por medo, não procura o médico. Aí quando vai procurar, é que quando já está numa situação assim, caótica. E pode crescer, por exemplo, se ele está dependendo de um lado só. Sim, a barriga vai crescendo para um lado só. E o outro lado fica mais baixo. Gente. Pode crescer para frente, pode crescer para trás. O útero vai crescendo como um todo. Eu juro que eu achei que era mito. Não é mito, não. Acontece. Por quê? Tem miomas muito grandes, como cistos de ovário também. Até cistos de ovário eu já peguei, já operei cistos grandes, tamanho de melões. Sério? Pode acontecer. Gente, que loucura. Mas sabe o que eu tinha que te perguntar, que eu acho interessante a gente comentar? Mulheres que fazem uso de anticoncepcional. Sim. Tem alguma relação com o aparecimento, tanto aí de miomas, como até de cistos no ovário? Tem alguma coisa ligada a esse acompanhamento ou tratamento quem faz com o anticoncepcional? Na verdade, muitos utilizam o anticoncepcional como forma de tratamento, tanto para os cistos quanto para os miomas. Ah, o mioma também pode forma diminuir. de tratamento. Por quê? Porque você vai suprimir a produção de progesterona, você vai inibir a ovulação, então você está suprimindo os hormônios. Quando a mulher usa o anticoncepcional por longo período, ela fica com o corpo, com o organismo num estado parecido com o da menopausa. Por isso que acaba ajudando. Porém, existem outros tratamentos, muitas vezes mais saudáveis do que o uso do anticoncepcional para tratar mioma e para tratar cisto de ovário. Entendi. Ele é largamente utilizado, mas existem outras alternativas a essa. Alimentação pode alterar esse quadro? Para o mioma, nem tanto, não vai mudar muita coisa. Para o mioma não vai ter tanta repercussão. Agora, uma coisa que vale a pena dizer é que existe muito fator hereditário. Então, se a sua mãe tem mioma, se a sua irmã tem mioma, a chance de você ter um mioma é muito maior. Não se sabe as causas que levam ao aparecimento do mioma, mas sabe-se que o fator de hereditariedade é muito grande. Tanto que é muito comum irmãs gêmeas, as duas terem miomas em alguma fase da vida. Se uma teve, a outra vai ter. Que interessante. Então a gente sabe disso. A hereditariedade é bem forte. A mulher engravida e ela tem um mioma e engravidou, foi ali ou de surpresa ou não detectou, achou que estava tudo bem. Esse mioma cresce durante o crescimento do bebê? Pode acarretar algum problema na gravidez? Na verdade, durante a gravidez ele tende a ficar estável, ele não tende a crescer mais. Só que dependendo da localização dele e o que acontecer no decorrer da gestação, pode ser que o médico tenha que intervir. Eu já peguei um caso de um desses miomas que eu citei da área externa ter torcido
e eu ter que operar a paciente grávida durante a gestação ali para retirar aquele mioma, porque era um quadro de emergência. Aí não tem jeito, você tem que operar. É igual uma grávida que tem um apendicite. Não tem jeito, vai ter que operar o apêndice. Mas a gravidez depois segue normalmente? Depois a gente consegue fazer a gravidez seguir normalmente, sem problema nenhum. Que interessante. Olha interessante. Isso, gente. O quanto a medicina evolui a cada dia e casos de emergência hoje a gente tem até uma tranquilidade um pouco maior, vocês, né? Sim. De dizer, não... Vamos deixar esse resultado melhor que a gente puder e a gravidez pode continuar. Porque eu já ouvi muitos casos de meninas que engravidaram, que tinham um mioma e no momento do parto é algo importante para o médico saber se esse mioma está ali ou não, porque dependendo do parto, se o parto normal pode trazer X coisa ou a cesárea pode trazer tal coisa. Sim, a gente tem que ficar muito atento porque esse mioma durante o parto, vamos dizer numa cesariana, se o médico vai abrir o útero, vai cortar o útero, se esse mioma estiver na frente, na região que o médico geralmente corta, esse mioma pode sangrar. Tá, entendi. E ele pode causar uma coisa chamada atonia uterina, ou seja, o útero cresceu para comportar o bebê. O bebê nasceu, ele tem que contrair e voltar para o tamanho normal. Se ele não contrair, aquelas artérias onde a placenta estava inserida ficam abertas e sangrando. É o chamado atonia uterina. Então o médico às vezes pode ter esse problema durante o parto, que por conta dos miomas esse útero não contrai corretamente. Puxa. E tem a atonia uterina, muitas vezes tem até que retirar o útero no mesmo ato da cesárea. Você faz a cesariana, tira o bebê e na sequência faz a retirada do útero. Muitas vezes acontece isso. E quem tem miomas com frequência, as meninas já cuidaram, nasce de novo. É sempre assim? Teve uma vez, ele volta? Na verdade, pode acontecer. Não é que ele volta, podem aparecer outros. Aquele que você retirou não vai voltar. Tá. Mas se ela já tem uma predisposição, principalmente se for uma predisposição hereditária, pode ser que ao longo da vida outros miomas apareçam. E mioma, então, não precisa fazer aí uma biópsia? Não tem necessidade. Nada disso. É para tranquilizar as meninas. É um tumor benigno. É um tumor benigno e no próprio ultrassom as características são tão clássicas que a gente já descreve no laudo, olha, é uma tumoração uterina compatível com o mioma, compatível com o leiomioma, compatível com o fibroma do útero. Pode vir em qualquer uma dessas frases. Tá. Isso significa o quê? É um tumor benigno do útero, não vai trazer nenhum problema, mas o médico tem que ver, principalmente se a mulher quiser engravidar, para saber em que região está. Porque se estiver na parte interna, aí sim pode dificultar uma gestação. E as mulheres normalmente devem interromper menstruação com o uso de anticoncepcionais ou não, mas tentar interromper esse ciclo porque pode, inclusive, unir com outro problema, que seria uma endometriose. Essas coisas acontecem associadas assim? Acontecem. Pode acontecer de ter o mioma e também ter endometriose. E às vezes você vai utilizar a suspensão da menstruação como tratamento para uma patologia e acaba ajudando a outra. Isso é muito comum também. Tá. A gente sabe que geralmente quem tem uma predisposição a uma patologia pode ter a outra também. Tem dor na relação sexual? O mioma pode dar dor na relação? Normalmente não. Normalmente ele não tem associação para dor. Como eu te falei, o mioma não tem irrigação para doer. Ele começa a dar dor quando ele cresce o suficiente para comprimir terminações nervosas ou comprimir algum outro órgão, comprimir a bexiga. Aí essa mulher tem dificuldade, às vezes retenção urinária, não consegue urinar totalmente, esvaziar totalmente a bexiga. Às vezes se ele crescer para trás, ele pode comprimir o reto, o canal do reto, e essa mulher tem dificuldade na evacuação. Então os sintomas são muitos, mas depende muito da localização e do tamanho deles. Interessante isso, hein, gente? Olha lá. Mais uma perguntinha do público. As meninas se identificando, é isso mesmo. Agora é o momento. Tirem dúvidas. Vamos lá. Vanessa, um beijo pra você. Ao longo da vida, todas as mulheres obrigatoriamente terão mioma? Você comentou que 50% das mulheres têm mioma. Mas ao longo da vida, todas vão ter um mioma? Olha, cara, eu sempre digo que na medicina não existe nem sempre e nem nunca. Né? Nunca é 100% ou 0%. Mas eu diria que a maioria, sim. A maioria das mulheres, em alguma fase da vida, terão mioma. Muitas vezes terão e nem saberão que tiveram. Como eu falei, vão morrer e nem vão saber que tiveram mioma. Porque às vezes o mioma é pequenininho. Isso que eu ia te perguntar. Tem Como miomas, muito pequeno, não dá nem pra ver? Tem miomas de milímetros. Às vezes tem miomas de 2, 3 milímetros, um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão. Ele não vai causar nada, não vai dar sintoma nenhum. Às vezes aparece no exame, a mulher fica até desesperada quando aquilo não é absolutamente nada. Tá. Do mesmo jeito que a mulher pode ter espinha em alguma fase da vida, ela vai ter um mioma em alguma fase da vida. Ele não vai trazer nenhuma repercussão. Agora, tudo vai depender, como eu falei, localização e o tamanho.
Isso sim vai determinar quais serão esses sintomas que a mulher vai apresentar. O sangramento entre os principais, porém dores quando ele cresce muito a ponto de comprimir outros órgãos. Aí sim. E isso é tão interessante porque se a mulher fizer o check-up dela uma vez por ano, a chance que ela tem de descobrir esse mioma e cuidar desse mioma é muito grande. É grande. É muito grande. Basta fazer o check-up. Basta fazer o check-up, ela vai fazer o ultrassom. O médico vai conseguir ver se tem um mioma. Tá. Às vezes pode até complementar com alguns outros exames, até com uma ressonância magnética, se for o caso, principalmente se já tiver em vigência de uma cirurgia, para ver a localização exata, para o médico se localizar para a hora da cirurgia. Mas sempre no exame de rotina, no ultrassom básico que você faz no próprio consultório do médico, pode aparecer um miominha ali. Que seria o transvaginal. Pode ser principalmente o transvaginal, porque o útero pequenininho você não consegue ver por cima, tem que ser via transvaginal. Que é a câmera que entra... O transdutor do ultrassom vai entrar aqui pela vagina, vai encostar aqui no colo do útero e aí o médico vai ver a imagem na tela. Tá. Porque o útero, normalmente, ele é pequenininho. Então não adianta eu vir aqui por cima, pelo abdômen, porque você tem toda a parte óssea da pelve que não vai deixar você ver o útero. Entendi. Você só consegue fazer visualização do útero pela pelve, aqui por cima, quando a mulher está grávida, que o útero está crescendo. Certo. Ou se for um caso de um mioma que já esteja bem grande, o útero bem aumentado. Aí eu consigo ver por cima. Se não. Via de regra, via transvaginal. Papa Nicolau não pega esse tipo de Não problema. vai pegar esse tipo de problema. O Papa Nicolau é um preventivo para câncer de colo de útero. Então ele vai pegar lesões do colo do útero. Para mioma não. A não ser que a mulher tenha esse tipo de mioma que eu falei que está no colo. Tá. Que é um dos tipos, que é o chamado mioma parido, né? Ele está bem... Deixa eu virar aqui, ver se a câmera pega, fica mais fácil. Aí. Tá vendo? É um mioma que ele fica bem no colo do útero, obstruindo o colo do útero. Então, esse mioma parido, esse sim, o médico, na verdade, não precisa nem do Papa Nicolau. Na hora que você coloca aquele espéculo, o bico de pato para examinar, na hora o médico já vê o mioma ali na cara dele. Que coisa. Pode acontecer. A cirurgia é tranquila? Geralmente, sim. Se for, você comentou que tem vários tipos, mas assim, é vida normal depois de qualquer uma delas? Depende do tipo de cirurgia. Mulheres, por exemplo, que tem que retirar o útero, é uma cirurgia de grande porte. Às vezes a recuperação aí 15, 20 dias de repouso, porque é uma cirurgia grande. Tá. Agora, se for, de repente, uma retirada de um mioma pequenininho, que vai fazer pela câmerazinha, através da vagina, tá dentro do endométrio, mas a recuperação ali de 3, 4 dias, a mulher já está apta a fazer absolutamente tudo. Olha só. Então, e engravidar depois de quanto tempo, doutor? Não. Se mexer no endométrio, a gente recomenda pelo menos aí uns 2 a 3 meses. Deixa ela ter uns 2 ciclos menstruais, para esse endométrio se refazer e descamar, para aí sim emendar numa gestação. Olha, senão é corre-se um risco de um aborto logo na sequência. Porque ele ainda não está Aí não é nem pelo tempo de recuperação da cirurgia. O tempo da recuperação da cirurgia é rápido. Só que eu preciso de 2 ciclos menstruais, pelo menos, para esse endométrio se refazer, para não correr o risco de engravidar e abortar na sequência. Porque ali é o lugar que o bebê... Que ele vai se inserir. Então o endométrio precisa estar refeito. O endométrio, digamos que... É um carpete que reveste o útero por dentro. Como é importante? A gente não dá o mínimo valor pro tal do endométrio, mas ele é importantíssimo, Geralmente né? ele vem descrito no ultrassom como ecoendometrial. Aí você olha lá, tem os milímetros dele. Às vezes 2, 3, 5, 10 milímetros. Às vezes tem gente que tem 20, 30 milímetros. Opa, esse endométrio está espessado, pode ser alguma coisa. Então o médico, através dessa espessura do endométrio associada à fase do ciclo que a mulher fez o exame, sabe se aquilo é normal para aquele período ou não. Entendi. Muitas vezes tem que se fazer o que a gente chama de ablação endometrial. O médico precisa ir lá e raspar, tirar fora essa quantidade excessiva de endométrio que está crescendo, porque senão não consegue gerar, não consegue engravidar. Tá, e aí não é nenhuma endometriose. Não é por endometriose. Coisa. É simplesmente uma hiperplasia endometrial. O endométrio se espessa sem motivo. É um crescimento, é um outro tipo de patologia. Olha isso, né? Mulherada. Não é fácil, Tem né? muita coisa que cara, os meninos podem olhar, não são só os hormônios. Vocês viram quantas coisas a gente passa, menino? Vocês viram quantas coisas? Vale a pena ter paciência com a mulherada, porque não é fácil, não. Isso que a gente nem falou dos cistos de ovário, que dos são tumores de ovário. Isso é outra pauta, mas tem mais pergunta do público. Manda bala. Quem escreveu pra gente? Karina? Não, Carla, desculpa, eu vi o K, já li Karina. Um beijo, Carla, obrigada. Quem usa DIU já tem o fluxo aumentado, como percebeu o mioma? Que pergunta bacana. Bacana. E aí? Na verdade, o DIU que ela está falando possivelmente é o DIU de cobre. Tá. O DIU de cobre é que aumenta o fluxo menstrual. Ela vai colocar o DIU. Se ela está sempre tendo aquele sangramento que já aumentou do que era antes e de repente ele aumentou mais, aí sim ela pode suspeitar do mioma. Sempre quando tiver o mioma, o sangramento vai ser mais do que o habitual. Tá. Então, ela sangrava 3 dias, ela pôs o DIU, passou a sangrar 5. Aí, de repente, depois de um ano, passou a sangrar 8, opa, aí alguma coisa pode ter.
Entendi. Então ela vai ficar alerta. Mas como eu falei, o mioma, na maioria das vezes, é um achado diagnóstico dos exames de rotina. Porque mesmo tendo o DIU, você consegue fazer o exame Sim, normalmente. transvaginal? Tranquilamente. Tanto o DIU medicado quanto o DIU de cobre. Nenhum dos dois interfere tanto para fazer o exame quanto para o diagnóstico do mioma. Não muda nada. E olha, doutor Domingos, até para a gente encerrar a pauta assim, eu acho que você concorda comigo. As mulheres, eu acho que talvez o segredo de tantas coisas para perceber coisas rapidamente é se conhecer mesmo, né? Sim. A gente nota quando tem alguma coisa diferente, seja no nosso humor, no nosso pique, na nossa aparência, ou alguma dor. Muda, né? Muda tudo. Eu sempre falo, já falei aqui no seu programa várias vezes isso, a mulher ela é regida por hormônios e emoções. Então, se tiver qualquer desequilíbrio hormonal, isso vai repercutir. A mulher fala, não sou eu, tá diferente. Alguma coisa está errada. Quando a gente fala agora, estamos no Outubro Rosa, fala do câncer de mama, a mulher se fazer o toque, né, o autoexame, para que é? É para ela diagnosticar um câncer de mama? Não, é para ela conhecer o próprio corpo. Ela tem que conhecer a arquitetura da mama dela. Saber que aqui a mama dela é mais durinha, que aqui é mais molinha, que o médico já disse para ela que aquilo é normal. E se eventualmente ela notar alguma coisa diferente daquele habitual dela, aí sim vai procurar o médico. Então a mulher precisa se conhecer, precisa conhecer os sintomas do próprio corpo. Aquela mulher que está acostumada a menstruar de 25 em 25 dias, de repente passa a menstruar de 30 em 30, pode ser normal? Pode, mas pode não ser. O corpo teve uma alteração. Procure o seu ginecologista, vai saber se está tudo bem, vai realizar os exames periódicos, isso é muito importante. E a natureza é muito sábia. Então, todos esses recados, esses alertas, eles aparecem sim. Acho que a gente tem que estar só atento aí para conseguir enxergá-los. Saber decodificá-los. E agradecendo sempre, né? Convidado queridíssimo, deu uma aula. Meninas, tenho certeza que todos esses probleminhas vão ser resolvidos. O mais importante, informação. Hoje você aprendeu mais, tenho certeza, eu também aprendi. Então, quem quiser saber mais, quiser entrar em contato com o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, para mais perguntas, ele faz aí um trabalho tão bonito nas redes sociais, de realmente contar para o pessoal de casa as coisas, sintomas de tantas coisas. Usar informação para o bem é sempre o melhor. Vai lá no Insta dele para segui-lo, que é o @domingosmantelli, tudo junto, com 2 L's no final. Tem o site domingosmantelli.com.br e você está no Snap também. O Snap dr.mantelli, tem também no Facebook, tem o Periscope, tem um pouco de cada. Você encontra o Dr. Domingos em todos os lugares, você coloca lá no YouTube para assistir pautas antigas no canal do Você Bonita, né? No YouTube lá. Tem muita coisa legal. Obrigada mais uma Obrigado vez. Você, Carol. Sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer Beijo, querida Érica, obrigada pelo carinho no dia do aniversário. Um beijo pra Julinha, que eu sei que ela fica assistindo. Dá beijinho na ela TV. Fica, dá beijo na TV. Dá tchau pro papai e pra mamãe, é uma loucura. Vou levar o catavento pra ela. Leva o catavento. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Carol.